bem? Aqui é a Bárbara e hoje eu vou gravar um vídeo sobre HQs, quadrinhos, porque eu ando reparando que eu ando lendo mais quadrinhos do que livros normais, então eu achei que seria uma boa falar sobre esse assunto em um vídeo específico. Olha, eu não li muitos quadrinhos, mas eu vou falar de 5 específicos que foram os melhores que eu li. Na verdade, todos os quadrinhos que eu li, assim, foram muito bons. E no fim do vídeo eu vou falar minha wishlist, os livros que eu quero ler e tal. Não sei se eu vou ler, né, porque é muito livro pra pouca grana. Mas, enfim, depois eu falo, é mais pro fim do vídeo. Bem, gente, um dos livros que eu comentei já várias vezes, eu não vou comentar nesse vídeo porque eu acho que tá saturado de tanto que eu falo desse livro, é Poema em Quadrinhos. Mas também é um dos quadrinhos que eu recomendo muitíssimo. Eu vou falar primeiro de Maus, que também é um quadrinho que eu já comentei outras vezes, mas eu acho que sempre vale a pena ressaltar quão bom ele é. Como vocês vão perceber aqui, eu gosto muito de HQs que tem esse caráter mais histórico. Eu, na verdade, gosto bastante de história, mas eu acho que, assim, quando você fala sobre história de maneira ilustrada, eu acho que fica não mais leve de ler, mas é mais gostoso, sabe? E também é legal porque você não precisa criar uma imagem visual. Ela já tá pronta. Apesar que também é sempre bom imaginar, mas eu já tô me perdendo. Mas enfim, eu gosto de quadrinhos porque a graça é que tem imagens, né? Enfim, voltando. Maus é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, então em época de nazismo e tal. Tanto que todos os personagens são representados, melhor dizendo, por animais. Então a gente tem tipo, os judeus aqui como ratos, os gatos como... os nazistas como gatos. Aí tem porquinhos também, outros animais. E é sobre o ponto de vista do pai, o pai que sobreviveu ao Holocausto. Não é o meu favorito, mas é um HQ que eu recomendo pra todo mundo, porque dificilmente alguém não gosta desse tema, né? Segunda Guerra. Não é um HQ que tem muita emoção, ele é mais... ele só relata mesmo, apesar de ser o pai contando pro filho. De quem curte esse tema, super recomendo. Agora, segundo quadrinho que eu tenho pra falar é Persépolis, que também eu já comentei algumas vezes, mas eu prometo que a partir de agora, depois de Persépolis, as recomendações não vão estar tão mais batidas. Mas Persépolis é o meu quadrinho favorito da vida. É um quadrinho autobiográfico, então essa Marjane Satrapi é sobre a história de vida dela. Ela vive no Irã e ela também vive em época de guerra, revolução e etc. E desde criança ela foi uma pessoa muito rebelde. É muito engraçado a adolescência dela. Devido à guerra, ela acaba indo estudar na Áustria. Eu acho que na Áustria, na Europa, não lembro. Mas então, tem todo esse aspecto histórico, a gente entende melhor como era viver no Irã, nessa época de revolução. Mas é uma coisa também bem humana. Quando ela vai estudar no exterior, pra fugir da guerra também, ela acaba dando a louca, altas farras. Mas a gente meio que fica apegada à personagem Persépolis. Além do que, você entende muito mais essa parte social de costumes do Oriente Médio. E o terceiro quadrinho que eu tenho pra recomendar, eu li na biblioteca, então não tenho aqui, mas é uma continuação de Persépolis. Não é bem continuação, é da mesma autora e é muito próximo a Persépolis, porque tem alguns personagens em comum, inclusive a própria Persépolis, mas chama Bordados, e é um quadrinho bem curto. E Bordados é sobre a Persépolis com um grupo de família dela, só mulheres, comentando sobre muitos assuntos, mas mais tipo questão de ser mulher, do feminino, de virgindade. Assim, elas estão realmente bordando e conversando, fuxicando ao mesmo tempo. Fuxicando, aqui fala fuxicando. E fofocando ao mesmo tempo. E também dentro da realidade delas, né? Porque elas usam burca. Então elas contam uns casos bem bizarros, de tipo, a menina, ela tinha que casar virgem, ela acaba tendo que reconstruir o ímã, sabe? Mas tipo assim, é contado de uma maneira agradável, com humor. É a minha terceira dica de quadrinho. O quarto quadrinho que eu tenho pra recomendar pra vocês é Azul é a Cor Mais Quente. Eu não tenho aqui também porque é bem emprestado.
E eu vou confessar, na verdade, que eu prefiro o filme, mas o quadrinho também vale a pena. É legal ter essa outra visão, porque o quadrinho ele termina de uma maneira muito diferente. Mas é interessante essa parte gráfica também, que ao contrário dos que eu citei aqui, Azul é a Cor Mais Quente é um quadrinho colorido. Eles dão bastante ênfase pra cor azul, então eu achei isso muito legal. Eu acho que a maioria do pessoal conhece, mas a história de duas meninas que elas se apaixonam e uma das meninas tem cabelo azul, o que explica o título. E essa menina de cabelo azul que chama Emma, agora eu não sei se é o mesmo nome no quadrinho, mas no filme é. Ela se apaixona por essa outra menina que ela não é tão aberta com a opção sexual quanto a Emma é, mas elas, tipo, é uma coisa amor à primeira vista, elas estão andando assim, elas cruzam os olhares. É, sei lá, uma história de amor, gente. Não tem o que falar, é uma história de amor. E é super curto, eu acho que vale muito a pena vocês lerem. E o último quadrinho que eu tenho pra falar é o último livro que eu li, que é do Bukowski, que chama Delírios Cotidianos. A parte gráfica foi feita pelo Matias Schusters, eu não sei, Matias alguma coisa. Nossa, a gente tava muito querendo, porque imagina Bukowski em quadrinhos. Então a gente tem vários contos do book que foram transformados em quadrinhos, obviamente. E só o que eu senti é que, tipo, eles meio que sintetizaram bem os contos do book, porque os contos do book não são tão curtos assim e os quadrinhos são, tipo, muito rápidos de ler. É óbvio, né? Enfim, transformar em quadrinho é outro tipo de linguagem. Mas, assim, eu acho que esse cara que desenhou, ele ilustrou muito bem a vibe de Bukowski. Essa coisa, né, suja, meio não, totalmente decadente. Gente, olha essa capa, que horror. É tipo, provavelmente uma prostituta, um cara bêbado, uma privada suja, lata de cerveja. Isso é muito Bukowski. E todo o livro, assim, é muito, muito bem representado. Quase todos os contos que tem aqui nesse quadrinho eu já tinha lido. E é interessante você, tipo, meio que pegar o contraste de como você imaginava e de como esse desenhista representou. Assim, esse tipo de quadrinho não recomendo pra menor de 18 anos, porque Bukowski é pesado. E uma coisa é você ler, que pode causar choque, óbvio, mas outra coisa é você ver, né? As pessoas ficam muito mais chocadas quando são imagens e não palavras. Mas só, tipo assim, pra vocês terem uma ideia, os contos são, tipo, alguns dos nomes. Mamãe Bunduda. Olha como eles traduzem também, né? Eu aposto que em inglês deve ser uma coisa muito mais coerente. A puta de 135 quilos. Não, isso aqui acho que eles traduziram literalmente. Mas, enfim, quem curte Bukowski, recomendo. E, gente, ó, de quadrinhos são esses. Eu super recomendo, viu? Eu só não compro mais quadrinhos porque eu acho uma coisa muito cara. É, tipo, muito mais caro do que livro. Mas agora eu vou falar pra vocês os livros que eu quero ler, a minha wishlist, e muitos desses são quadrinhos mesmo. Eu quero ler Scott Pilgrim. Eu quero ler Scott Pilgrim, sim. E é complicado, porque eu tenho umas amigas que falaram que odeiam Scott Pilgrim, mas a maioria do pessoal que eu conversei, eles gostam bastante. Mas eu quero ler porque eu vi o filme, eu achei engraçado. Inclusive, o filme eu recomendo pra caramba. Tem uma linguagem bem de quadrinhos mesmo, e o ator principal, ele, tipo... Eu adoro aquele ator, mas ele é a figura perfeita do cara nerd. Mas então, eu quero ler Scott Pilgrim porque eu fiquei curiosa em saber como é o original, né? Eu não sei se é o tipo de livro que eu compraria, eu acho que eu pegaria emprestado. Se algum amigo aí tiver pra eu pegar emprestado, ficaria agradecida. Olha, outro quadrinho que eu quero ler é Habib, que eu cheguei a ver na livraria e eu me interessei. E também tem esse aspecto mais histórico, eu acho que também é questão de Oriente Médio. E eu entendo muito pouco dessas coisas, então acho que quadrinho é uma maneira fácil de você aprender. Só que esse Habib tem 600 páginas, então... Eu também quero ler Kiki, que eu amei a capa, porque a capa é tipo uma fotografia do Man Ray, o fotógrafo. E eu pesquisei um pouco pra falar pra vocês, e é sobre essa mulher, tipo, eu esqueci já, mas essa mulher que ela viveu antigamente também é bem amplo, né, pode ser tipo 200 a.C. e 1970, mas acho que foi lá pra década de 20, creio eu, né, mas ela é uma mulher bem à frente do seu tempo, ela é bem, tipo, sexualmente livre, e ela teve um caso com Man Ray, a propósito, por isso a capa. E eu fiquei muito curiosa, porque além da história parecer ser incrível, porque eu gosto dessas histórias que tem personagem feminina bem forte, a parte gráfica também parece bem legal.
O único livro aqui que não é quadrinho, mas também eu cheguei a folhear e vi que tinha ilustrações, é Sono, do Murakami. E eu devo comprar esse livro em breve. É sobre essa menina que não consegue dormir. Eu não sei quantos dias ela não consegue dormir, mas eu achei bem interessante. E é um livro muito bonito também. Confesso pra vocês que eu sou dessa que fica, tipo, encantada com uma capa legal, com a qualidade das folhas. Aí, tipo, estou apaixonada, eu quero esse livro. E, gente, é isso a minha TBR, a minha wishlist. Mas o próximo livro que eu vou ler não vai ser quadrinho. Eu vou ler A Obscena Senhora D, porque, ó, eu tô seguindo mais ou menos os meus 12 livros para 2015. Eu tô tentando ir em busca dos livros que eu tinha planejado ler. E A Obscena Senhora D vai ser o próximo, porque me recomendaram, vocês me recomendaram, porque vocês sempre têm dicas incríveis pra mim, e falaram que eu provavelmente ia gostar dessa autora. Quando eu terminar de ler ele, eu falarei pra vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigada por assistirem. Não esqueçam do gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais. Eu tô com a saia em xadrez e eu combinei de um jeito bem óbvio e